Olá pessoal, viemos aqui para falar de Palmeiras? Não, para falar de Corinthians. Eu, devidamente muito bem trajado, com a camisa da maior banda de rock and roll de todos os tempos. Se você não concorda, você é clubista. E clubismos à parte, vamos falar do embate entre Guarani do Paraguai 1, Corinthians 0. Qual é a visão de um palmeirense sobre o jogo que aconteceu? Acho que o que houve não me surpreendeu muito do que eu achava que poderia acontecer. E muito disso acabou acontecendo. De um Corinthians, ao meu ver, o que eu achava antes de ver a partida, um pouco mais precavido, sem querer ir na louca pra cima, querer resolver a partida. E também um Guarani do Paraguai que estava conformado com 0 a 0 e encontrou um 1 a 0 logo muito cedo com 7 minutos de jogo. E o que aconteceu? Ficou confortável. Um Corinthians que não fazia pressão e estamos com um Guarani do Paraguai que tá muito bom, tá muito bem. 1 a 0. E nisso foi se encaminhando a partida. Essa era a visão que eu tinha antes da partida. Se acontecesse 1 a 0 para um lado ou para o outro, acho que ia ficar naquele banho-maria que acabou sendo. Mas eu tinha uma boa perspectiva, um pouco mais de ousadia, pelo que eu estava vendo o Corinthians do Thiago Nunes. Eu achava que ia ser um pouco mais incisivo. Eu vi um Corinthians mais precavido, lembrou muito o Corinthians do Carille, que, ao meu modo de ver, era muito mais rejeição do que predileção. Apesar de que ser o rival, eu não morria de amores pelo futebol do Carille, como a maioria do torcedor corintiano, tirando o resultado à parte, que muitas vezes vinha, o futebol apresentado não era qualificado. O Corinthians, até antes da partida com o Guarani do Paraguai, estava apresentando um bom futebol. Até quando não ganhou, jogou bem. Até quando ganhou, também não jogou bem. Então, alternou. O Corinthians oscilou bastante. E o símbolo dessa oscilação do Corinthians, na minha percepção, é o Luan. Tem partidas que aparece que faz 1, 2 gols, muito ativo, passes em profundidades, e partidas que ele simplesmente é nulo, não aparece. Veio com status de estrelas do Grêmio, sendo que no Grêmio ele já estava encostado. Muitas vezes ele ficava no banco, já preterido pelo Renato Gaúcho. E no Corinthians ele veio como o status de subir o status do time. É um jogador que, do nível dos que estavam, ia ser algo melhor. E realmente foi, estava sendo. Teve partida contra o Santos, partida até contra a Ponte Preta. Tem partidas que esse é o simbolismo da oscilação, que ele joga muito bem e muito mal. O muito mal que eu falo, não aparecer. Que muitas vezes você aparece, mas você aparece mal. Simplesmente o Luan, às vezes, ele some. E isso é grave para um jogador que alguns anos atrás, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores da América, ele foi considerado o rei da América, porque ele foi escolhido de toda a Libertadores o melhor jogador do torneio. Para você ser isso e do nada você sumir, é um pouco até assustador. E eu sinto esse Corinthians, o símbolo desse Corinthians é o Luan. Então, tanto que na partida de volta, tá tudo em aberto ainda. Tanto que o Corinthians pode chegar e enfiar 2, 3, porque tem capacidade para isso. E o Guarani, convenhamos, quando foi aquela Libertadores passada, assim, a de 2015, o Corinthians foi eliminado, os gols foram achados, não foi trabalhado. Teve o frango do Cássio, teve aquela bola que já foi no contra-ataque, acabou saindo. E quando foi para Itaquera, o clima meio que mental do jogo já estava criado. E a torcida do Corinthians é peculiar. Como algumas também, como a do Palmeiras tem esse jeito. Toda torcida de time grande é assim. Começa no abafo, começa empolgando, apoiando. O gol não sai, começa o que é a favor virar contra. Então, como muita gente diz assim, que a melhor coisa do mundo é a torcida do Corinthians. E a pior coisa do mundo é a torcida do Corinthians. Que é a mesma que apoia, é a mesma que pressiona. E muitas vezes tem jogadores que não rende sob pressão.
e vai ter pressão, isso é certeza, em Itaquera. Que a torcida vai pro abafa, vai apoiar, vai pra cima, mas muitas vezes quando o gol não sai, causa-se a impaciência. Então isso aí incomoda um pouco. Isso acontece muito, fazendo um paralelo com a torcida do Palmeiras também. A torcida do Palmeiras é muito mais ranzinza e gosta muitas vezes de reclamar antes. Essa é uma característica peculiar da torcida do Palmeiras. Eu estava até conversando com o Roger que o tanto que a torcida do Palmeiras atrapalha exatamente nisso. Porque em vez de apoiar, vem as críticas primeiro, aí se acontece uma coisa de boa a gente vai apoiar, mas antes de tudo tem que vir um apoio. Muitas vezes o torcedor do Palmeiras não vem. E isso pode ser o porém, trazendo de novo o assunto para o Corinthians, do Corinthians se dar mal, nesse fato de cair na pilha da torcida, que a torcida quer que o time ganhe, isso é óbvio, mas se não acontecer o gol cedo, que eu acho que com Corinthians e Guarani do Paraguai em Itaquera, saindo o gol do Corinthians cedo, eu acho que vai ser uma goleada ou vai ser um jogo tranquilo. O Corinthians vai brincar e sai classificado. Mas eu acredito que não vai ser uma partida para brincadeiras. Vai ter uma partida que foi jogada a sério. E quem vai ditar o jogo para ser sério ou uma brincadeira, vai ser o Corinthians. Se começar a sair os gols, acho que o Guarani não vai ter fôlego e nem vai ter força para segurar o Corinthians. Mas se não for passando o tempo, o adversário do Corinthians é o Guarani. E o relógio, o tempo passando, vai ser um adversário. A pressão da torcida contrária, da torcida corintiana pressionando contrariamente o time, é uma pressão a mais. Então o Corinthians quer para ter um adversário, pode ter 3: o relógio, o time adversário e sua própria torcida. Foi o que aconteceu na eliminação da Libertadores de 2015. Então exatamente, basicamente o Corinthians perdeu para si. Então isso não é demérito não, porque no caso foi o Guarani era fraco da outra vez, é fraco hoje, vamos falar a verdade. Não é um grande adversário. E se passar, pode pegar Cerro Largo ou Palestino do Chile. Cerro Largo do Uruguai e Palestino do Chile. E convenhamos, eu acho que os adversários mais fortes são hoje Corinthians e Guarani. Quem passar, acho que vai estar na fase de grupos para de alguma forma pegar o Palmeiras. E o palmeirense, como eu, fico na expectativa. É aquele sentimento dúbio assim eu quero o Corinthians, não quero o Corinthians. Por quê? Pegar o Corinthians na fase de grupos e depois futuramente no mata-mata, é muito bom ganhar do Corinthians e eliminar o Corinthians, como já fizemos isso 2 vezes. Esse é o lado bom. E se perde? É complicado. Perder nos grupos, a gente classifica os 2. Feito o mata-mata, perde de novo. Então, se for para preferir, que caia o Corinthians agora. Isso é a visão do torcedor palmeirense. Mas se vier, vamos pro pau, que vai ter muito mais assunto que é pra gente tratar aqui no canal. Mas, basicamente, focando também um pouco mais a fundo o Corinthians, eu senti o Corinthians diferente do que foi contra o Santos. Que eu fiquei assim, caramba, se esse time encaixar vai ser chato. O Corinthians tem um estereótipo de ser um time chato. Aquele cara o time que persiste, não sai de cima e sufoca o adversário, como está sendo esse Corinthians do Thiago Nunes. Mas o que eu vi, não foi nem o Corinthians ruim do primeiro tempo contra a Ponte Preta, parado, sem força. Eu vi um Corinthians hoje com o freio de mão puxado. Estranho. Tipo aquela coisa acho que 1-0 dá. E esse é um sentimento errado. Se o Corinthians tivesse com esse sentimento do 1-0 dá, é complicado e até perigoso. Por quê? E se sai um gol, foi 1-0, o Corinthians não fez gol fora de casa, isso no Paraguai. Itaquera, uma bolinha safada, se sai 1-0 pro Guarani, o Corinthians tem que fazer 3. Então não é tão fácil assim. O Corinthians tem que estudar, jogar bem o jogo, sem aquela loucura. Jogar bola que 2-0 pode sair, mas não precisa construir o 2-0 em 15 minutos de jogo, que é o que a torcida quer e espera, aquela coisa, vamos Corinthians. Mas se sair, beleza, ótimo. Com 5 minutos de jogo, se sair 2-3-0 Corinthians, pro corintiano é ótimo. Mas se não sai, aquela pressão, e caramba, não vai. Então o corintiano, que pode ser um aliado, pode ser um adversário. Então tem que ser aquela comunhão assim de o time com a torcida. Normalmente tem, quando é mata-mata assim, independente de você é corintiano, palmeirense, flamenguista, são paulino,
Quando é mata-mata, a torcida veste literalmente a camisa do time, se doa, se joga. Por quê? Porque é o time classificando. E se classificar para cair no grupo do maior rival, é melhor ainda, a motivação é maior. E convenhamos, por plantel, por salário, por tudo, por tamanho das equipes, o Corinthians não pode novamente ficar fora pro Guarani do Paraguai. Mesmo e se passar, não pode ficar fora de um Cerro Largo, não pode um Palestino, não pode. O Corinthians é muito maior do que qualquer um desses. Sério. E se passar, a obrigação é passar Palmeiras e Corinthians classificar pro mata-mata. Minha percepção. A obrigação. Corinthians se classificar para os grupos, passando das duas pré, indo para o grupo. E Palmeiras e Corinthians se matarem para ver quem é primeiro e quem é segundo. Minha percepção. É obrigação, sim. Ah, porque o jogo é jogado, não sei o que, é dentro e fora de casa. Mas é obrigação, sério, vamos jogar a verdade. Cada um sabendo o tamanho de cada equipe. Então o Corinthians tem que fazer muito melhor do que fez. Se ficar aquele banho-maria, tipo assim, o Corinthians não pode ser nem muito afobado, mas também não pode ser muito sonolento. Porque uma bolinha pode sair o gol do Guarani Paraguai. E eu acho que o Corinthians não teria forças para fazer um 3. O Corinthians pode fazer 3-0 normal, suave, mas fazer 3 após levar 1 ou levar 2, aí é um pouco complicado. Porque a carga emocional atrapalha. Isso eu, palmeirense, comecei muito bem quando teve os embates recentes até, contra o Boca Juniors. Que leva 1, leva 2, a gente tenta se levantar, tomar outro gol. Então, quando você tem que jogar para ganhar, você joga muito para empatar, a vitória não sai. Ou joga para perder de pouco, que você achou horrível. Então, é isso. Então, basicamente, a minha visão foi essa. O Corinthians foi aquém do que eu esperava ser. De um Corinthians de Thiago Nunes, que tá mostrando um trabalho. Tá melhor. Tá com corpo, tá com cara de time. Em vista do que era a coisa esfacelada da fase final do Carille. O Corinthians mudou. Então, tem que jogar. Pro corintiano, que seja o Corinthians sufocante e impositivo que foi contra o Santos. E pro palmeirense, que seja a repetição do que foi hoje e o que foi do Corinthians contra a Ponte na primeira etapa. Então, mas tá tudo em aberto. Nada definido. Parece clichê, mas é verdade. Então, vamos ficar na torcida. Semana que vem vai ter os vídeos do Aldo também. Vai ter o pré e pós no caso dele. Pra mim vai ter só o pós, que eu planejei fazer o seguinte. Fazer nos normais do Palmeiras, pré e pós-jogo, do Corinthians na Libertadores, que é algo esperando que até onde vai esse Corinthians. Eu fazer o pós-jogo, a análise de um palmeirense, a visão palmeirense sobre a partida corintiana. Nesse caso, derrota corintiana. Então, vamos lá. Eu fiquei satisfeito pelo Guarani ter vencido, mas na expectativa que isso possa se repetir novamente. Ou se o Corinthians vencer, que passe também pelo Cerro Largo ou pelo Palestino, e que possamos ter grandes jogos entre Palmeiras e Corinthians, que é o que a gente quer, na verdade. Porque a gente quer grandes jogos, quer grande clássico, grandes emoções, grandes apostinhas também. Isso é muito bom também. Palmeiras e Corinthians. A cachaçinha tá guardada, validade indeterminada. Então vai sempre, todo Palmeiras e Corinthians vai estar lá apostando. Se eu perder, é do Aldo. Se eu estiver ganhando, ela vai estar lá, guardada, envelhecendo em barril de carvalho. Mas se eu perder, aí é do Aldo. Então o Aldo faz o que bem entender. Mas que tenhamos Palmeiras e Corinthians, ou não tenhamos, eu não vou achar nada ruim também. Então, muito rock and roll para todos e até mais.